A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Sejam bem-vindos. Estamos estudando esse trimestre nas classes de adulto a Epístola de Paulo aos Efésios. O tema desse nosso primeiro trimestre de 2020 é a Igreja Eleita, e o subtema do trimestre, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Hoje é a nossa lição de número 6, de 10 de maio de 2020. E o título da nossa lição de hoje é A Condição dos Gentios sem Deus. Ok? O nosso texto áureo está baseado na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 11, que diz: Portanto, lembrai-vos de que nós, noutro tempo, éreis gentios, que vós, na realidade, vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. E a nossa verdade prática: outrora, sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros da promessa. Vamos fazer a nossa leitura bíblica em classe. Ela está baseada em duas cartas de Paulo. A primeira, na carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 11 e 12. E a segunda parte da leitura bíblica em classe, na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículos de 12 a 14, que dizem assim, Efésios 2, 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Versículo 12. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Romanos 4, 12 diz: E fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Versículo 13. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa aniquilada. Bem, o nosso objetivo geral da lição de hoje é esclarecer de que modo os gentios estiveram privados da promessa messiânica. Esse objetivo geral ele está subdividido em 3 tópicos. No primeiro tópico, conceituar espiritualmente a circuncisão e a incircuncisão. O segundo tópico, explicar a antiga condição dos gentios sem Deus e sem Cristo. E o terceiro tópico, afirmar que, desprovidos de Deus, os gentios marchavam para a perdição eterna. Vamos então para o comentário da nossa lição. Na introdução, aqui um resumo, basicamente, do que nós vamos estudar no dia de hoje. Paulo lembra os Efésios, qual era a condição deles antes de Cristo, antes da regeneração. Eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação, quais sejam: estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Ok? Uma situação difícil para todos nós que não éramos judeus, mas gentios, e hoje somos igreja. Então, o primeiro tópico traz como tema aqui, chamados incircuncisão. Na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos. Esse era o nome que o judeu dava para todo aquele que não era circuncidado, todo aquele que não era oficialmente ou através da circuncisão tornado descendente de Abraão. Ok? Então, o conceito de incircuncisão
Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino, ok? Uma cirurgia que era feita aí quando o israelita nascia ao 8º dia depois do nascido, 8º dia do bebê, essa cirurgia era realizada, que era a remoção da carne que cobriu o órgão sexual masculino, né? Então era retirada do prepúcio, ok? E o procedimento era realizado no 8º dia de vida dos nascidos em Israel ou estrangeiros comprados a dinheiro. Então, se o israelita tivesse um escravo, esse escravo também deveria ser circuncidado. E caso esse escravo tivesse filhos ali enquanto servia ao seu senhor, esses filhos também nascidos, embora na escravidão, também deveriam ser circuncidados, ok? Então, quem não era circuncidado era excluído da aliança. Que aliança é essa? A aliança que Deus havia feito com Abraão, lá no capítulo 17 do livro do Gênesis, quando Deus determinou que Abraão e todos os descendentes deveriam praticar a circuncisão. Então, ela se tornou um sinal de distinção entre judeus e não judeus, entre judeus e povos gentílicos. Ok? Então essa circuncisão era um sinal da aliança de Deus feita com seu povo escolhido. Então o judeu obrigatoriamente deveria ser circuncidado e assim se identificava com a aliança que Deus havia feito com o patriarca Abraão. O subtópico 2 do primeiro ponto, o significado religioso da circuncisão. Seu significado religioso apontava para a santificação. Lá em Êxodo capítulo 19, Deus ele vai determinar que o povo de Deus deveria ser uma propriedade peculiar, separado dos demais povos. Deus quer essa separação do seu povo, que é um povo seu para si, um povo santo, através do qual ele iria se relacionar com o mundo. Ok? Então, dentro da lei de Moisés, a circuncisão ela também assume essa conotação de santificação. E como naquela época as nações gentílicas elas eram muito corruptas e a prática da idolatria e da perversão sexual era comum, a circuncisão então ela começa a simbolizar uma aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Então era algo tão sério que os judeus eles se recusavam até mesmo a comer com os incircuncisos. A gente pode ver bem um exemplo desse radicalismo dos judeus em relação à circuncisão e não circuncisão, lá em Atos capítulo 11, depois que Pedro faz a visita a Cornélio, a família de Cornélio é convertida e batizada não só nas águas, mas também no Espírito Santo. E quando Pedro retorna a Jerusalém, ele é questionado pelos da circuncisão. Pedro foi acusado de entrar na casa de uma pessoa não circuncidada, ou seja, do incircunciso, porque isso poderia provocar a contaminação do judeu. Só o fato dele receber na sua casa ou entrar na casa de alguém que não fosse circuncidado, ou seja, alguém que não fosse descendência de Abraão e guardador da lei de Moisés. E Pedro vai explicar então toda a história, porque ele foi lá, como o Espírito Santo falou com ele, como Deus ordenou ele ir até lá, a questão do lençol que desceu do céu com toda espécie de animais. Ele relata o motivo da ida dele até a casa de Cornélio. E também é interessante notar que quando Pedro chega na casa de Cornélio, ele já chega se justificando. Ele diz: olha, não é lícito que eu entre na casa de um gentio, porque ele sabia que iria encontrar problemas com os de Jerusalém quando ele soubesse que ele tinha entrado na casa de um não-judeu, ou seja, de um incircunciso. Então a questão da circuncisão era muito séria. Paulo até teve uma certa acusação feita a Paulo, porque disseram que ele introduzira no templo em Jerusalém incircuncisos, né? Citando aí o caso de Timóteo, só que Timóteo havia sido circuncidado. Tito não entrou no templo porque ele não era judeu. E Paulo não aceitou que Tito fosse circuncidado. Mas Timóteo, como a mãe de Timóteo era judia, ele precisava ser circuncidado. E Paulo fez
essa circuncisão, garantiu essa circuncisão de Timóteo, e para ele poder circular livremente entre os judeus ali em Jerusalém. Então Paulo teve problema por causa disso. Então a questão da circuncisão era uma coisa muito séria no meio judaico. Okay? Então a circuncisão do coração. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva. O sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. A boa nova que Paulo traz é que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa, na carne, realizada pelos homens, mas a que foi feita no interior, a que é do coração, cujo louvor não provém de homens, mas de Deus. Está lá em Romanos capítulo 2, verso 29. Então, no Novo Testamento, o que o apóstolo vai tratar é da importância de um coração circuncidado, não apenas a carne, ou seja, não o exterior, não a religião exterior. O que importa é a religião interior, a que sai de dentro e muda o exterior. O judeu, ele era muito direcionado para o exterior. Jesus até critica a liderança religiosa, lá em Mateus capítulo 23, ele diz assim: quem está sentado na cadeira de Moisés são os escribas e fariseus. Ele diz: façam tudo o que eles mandarem, mas não façam o que eles fazem. E ele vai justamente falar sobre essa hipocrisia religiosa, essa hipocrisia no comportamento, essa falsidade, né, na adoração verdadeira a Deus, que exteriormente eles se apresentavam de forma perfeita, mas no interior eles estavam contaminados. Jesus chega até a usar o fato dos sepulcros caiados, que por fora estavam bem pintados, ornamentados, mas no interior só tinham restos e ossos. Ok? Então, no Novo Testamento, a circuncisão ela tem um aspecto de pureza interior, de sinceridade, de verdade, de santificação que vem de dentro em direção ao exterior. Mas também no Antigo Testamento, Deus ele não queria somente a circuncisão exterior. Se nós formos ler lá em Jeremias capítulo 4, verso 4, o Senhor, através do profeta Jeremias, diz assim: circuncidai ao Senhor e tirai os prepúcios do vosso coração, ó homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que o meu furor não venha a sair como fogo e arda de modo que não haja quem o apague por causa da malícia das vossas obras. Então Deus, na realidade, ele instituiu a circuncisão de forma física, uma cirurgia que acontecia no homem judeu, ou seja, na criança, no menino judeu ao nascer, ao 8º dia, ele instituiu como um sinal externo da aliança que ele havia feito com Abraão. Mas o que na realidade Deus esperava é que houvesse sinceridade do coração, ou seja, que o coração fosse circuncidado, no sentido de estar aliado a Deus, debaixo da aliança do Senhor e em perfeita santificação. A santificação na nova aliança. O assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre gentios e judeus. Nós vamos ler a carta de Paulo aos Gálatas, nós vamos ver que Paulo vai defender aí a inserção dos gentios na igreja cristã sem a necessidade de guardar a lei e sem a necessidade de se circuncidar. Havia um grupo de judeus que estavam perturbando a igreja ali na região da Galácia, insistindo com os gentios que eles deveriam se circuncidar. E se nós olharmos também, um pouco atrás, lá em Antioquia, houve um grande problema, porque a base missionária de Paulo se torna a cidade de Antioquia da Síria. De lá ele fazia as grandes missões dele. E ele começa a relatar o acréscimo dos judeus na igreja de Cristo. As conversões começam a aumentar. Então, a partir de então, começa a haver um maior relacionamento dentro da igreja entre judeus e não judeus, entre circuncidados e não circuncidados. E isso começou a causar um certo problema ali para os judeus mais radicais, porque eles acreditavam que para que o gentio fosse salvo, ele precisava se tornar judeu e guardar a lei. E eles começam então a insistir que aqueles gentios que estão reconhecendo Jesus como Salvador e Messias também fizessem a circuncisão e passassem a guardar a lei. E Paulo é totalmente contra essa ação, sabendo que isso poderia colocar em risco o cristianismo que ali estava começando. Ok? E seria mais uma seita judaica, mais uma forma de judaísmo que seria implantado se Paulo concordasse
naquele ato, e aí o evangelho provavelmente não teria chegado até nós no dia de hoje. Então Paulo, temendo isso, ele é contra radicalmente. E a discussão foi tão séria que foi necessário que esses judeus, e Paulo e Barnabé, que estavam ali se opondo à circuncisão dos gentios, fossem até Jerusalém, e lá em Jerusalém, o primeiro concílio da igreja foi colocado em pauta exclusivamente esse assunto. O gentio que crê em Jesus, ele precisa se circuncidar e guardar a lei ou não? Pedro toma a palavra, dá uma palavra em defesa dos gentios, dizendo que se os próprios judeus não conseguiram guardar a lei, como eles iriam exigir que os gentios guardassem a lei? Okay? E o passo para começar a guardar a lei seria a circuncisão, ou seja, eles se tornando judeus através da circuncisão. E no final daquele concílio, Tiago, que era o líder da igreja ali em Jerusalém, ele dá a última palavra e escreve cartas para os gentios, dizendo que ninguém deveria perturbar eles, que aqueles que os perturbavam não tinham saído do meio deles e não tinham autorização para fazer tais coisas. Certo? E eles escrevem então que pareceu bem aquele concílio que ali estava reunido, ou seja, os apóstolos e todos ali que estavam, pareceu bem a eles, e ao Espírito Santo não impor aos discípulos outro mandamento, a não ser que eles se guardassem da fornicação, da carne sufocada, do sangue e da idolatria. Basicamente essas 4 coisas que foram imediatamente ali direcionadas para a igreja gentílica, a igreja que estava vindo do mundo não judeu e fazendo parte agora da igreja de Cristo. Ok? E ali o assunto foi encerrado e fechou-se que a circuncisão somos nós, né? Que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Então, a verdadeira circuncisão, ela acontece no interior, no homem interior, trazendo aí a santificação e um relacionamento baseado na sinceridade e verdade para com o nosso Deus. Segundo tópico, estranhos ao concerto da promessa. Então, nessa parte, o apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos conceitos da promessa. Interessante que Paulo usa essa expressão no versículo 11, no outro tempo, e no versículo 12, naquele tempo, mostrando que a condição agora do gentio é totalmente diferente em relação ao seu passado. Então, em uma determinada época, qual era o estado desses gentios? Em que eles se encontravam? Qual a condição deles? Então, Paulo está fazendo uma comparação entre o antes e o depois de Cristo. Antes dele conhecer Jesus, em que situação eles se encontravam? E agora em Cristo, qual o papel deles? Qual a posição deles em Cristo? Ok? Bem, uma vida sem Cristo. A primeira coisa que Paulo vai relatar aí, dizendo que eles estavam sem Cristo. Naquele tempo, ou seja, antes de conhecer Jesus, vocês estavam sem Cristo, né? E eles eram chamados de incircuncisos, né? Essa expressão incircunciso era até uma forma, né, de agredir o não judeu. O bom judeu, quando ele se deparava com uma pessoa que não era descendente de Abraão e não tinha a circuncisão, eles gostavam de usar essa expressão chamando de incircunciso, para ofender a pessoa, desprezar e fazer separação. Então, além de ser chamado de incircunciso, eles estavam sem Cristo, é o que Paulo está dizendo. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que naquele tempo, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica da salvação. Então eles não conheciam Cristo, eles desconheciam Cristo, como também eram indiferentes às promessas acerca dele e da sua obra. Então os gentios nessa condição, eles não tinham nem condições de saber que havia um Salvador e quais os benefícios de ser alcançado por essa salvação. Então, primeira situação dos gentios, sem Cristo. 2. Separados da comunidade de Israel. Ainda no versículo 12, o apóstolo salienta a desvantagem de os gentios não pertencerem à comunidade de Israel. Eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, mas também não faziam parte do povo escolhido. Ou seja, eles não poderiam se aproximar dos judeus. No templo em Jerusalém, havia um muro que fazia separar, havia um compartimento em que as mulheres poderiam ficar, os homens poderiam
adentrar até determinado nível, depois levitas, sacerdotes e o sumo sacerdote. Então era compartimentizado o templo, com seções reservadas para classes. Na questão dos gentios, eles ficavam distantes, de fora, ok? E havia uma placa dizendo se algum gentio, ou seja, algum incircunciso, passasse daquele ponto, ele estaria decretando a própria morte. Então, de tão sério que era essa questão entre separação entre circuncidados e incircuncidados, entre o judeu e não judeu, ok? Então, eles estavam distantes. A constatação cruel era de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e sua descendência. Então, nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus, e desse modo os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, a Isaac e Jacó. Ou seja, então o gentio era chamado de cão, totalmente desprezado e discriminado em meio à comunidade judaica. A única forma de um gentio poder ser reconhecido no meio judaico é se ele se tornasse judeu através da circuncisão. Então eles estavam separados da comunidade judaica, a comunidade de Israel. E isso, o judeu era muito forte. O judeu, ele evitava inclusive esbarrar em um gentio na feira para não se contaminar, ok? Não recebia na sua casa, nem entrava na casa de um incircunciso, ok? Então era uma segregação radical que havia entre judeus e não judeus. Alienados aos pactos das promessas. Uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários pactos de Deus. Já que eles estavam afastados dos judeus, não podiam ter contato com eles, eles também não tinham contato com a lei, não tinham contato com as promessas que estavam ali registradas no Antigo Testamento de salvação, não só para os gentios, mas também as promessas advindas das bênçãos prometidas a Abraão, Isaac e Jacó. Então, os pactos abraâmicos, o mosaico e o davídico, eles eram estranhos para os gentios. Eles não conheciam, não tinham acesso, nem poderiam ser beneficiados por eles, a não ser que se tornassem judeus através da circuncisão. Então, eles estavam alienados, afastados, e eles conheciam, então, essas alianças que Deus havia feito com Abraão e através de Moisés e Davi. Então, gentios não tinham noção desses pactos e, por conseguinte, estavam alienados de qualquer promessa ou esperança messiânica. Agora, uma vez regenerados em Cristo, é revelada a grandeza do amor divino. De alienados à promessa por meio do sangue de Jesus, os gentios tornaram-se hebreus, herdeiros da maravilhosa promessa. Vamos então para o final da nossa lição, o tópico número 3, sem esperança e sem Deus. A outra condição dos gentios aí que estavam sem Cristo antes de conhecer a Jesus. Agora Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, desprovidos de esperança. A palavra esperança traz a ideia de confiança. Né? Quando você tem esperança, você confia que alguma coisa, aquela coisa que você espera ou almeja alcançar, vai chegar até a sua mão. Você precisa confiar e crer nisso. Então, a esperança está muito aliada à fé e confiança. Então, nas Escrituras, o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Então, a esperança da Bíblia ela está direcionada justamente para as promessas do nosso Deus, as promessas feitas por Deus através de seus pactos e aliança. Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa de parte da filosofia grega que descartava a possibilidade de uma vida além túmulo. Os filósofos, né, que Paulo teve ali um embate com eles em Atenas, os estoicos e os epicureus, os epicureus eles eram totalmente avessos à palavra ressurreição e à imortalidade. Eles não criam, não acreditavam e desprezavam e zombavam da vida além túmulo. Já os estoicos eles acreditavam na imortalidade da alma, acreditavam que havia uma imortalidade. Mas ressurreição era algo estranho para o mundo grego. Eles acreditavam na imortalidade, mas não no retorno à vida, voltando do túmulo. Há apenas um caso citado aí por Eurípides em um drama seu,
de nome Alcistes, que ele cita o caso dessa heroína que havia morrido e foi tirado por Heráclides lá do Hades, retornando à vida. É um caso de ressurreição, mas esse drama relata algo que era muito raro ou simplesmente não comentado nem escrito. Na realidade, a ressurreição era desprezada. E dá para ver isso bem lá em Atos capítulo 17, versos 18 e 32, que Paulo é desprezado porque quando ele fala em ressurreição. Ok? Mas a imortalidade parte do mundo grego, cria parte da filosofia grega. Mas, no geral, a vida além do túmulo e a ressurreição era colocada em descrédito entre os gregos. Então, além dessa questão, embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano da salvação, eles mesmos ignoravam essa promessa e, por isso, não tinham em que sustentar a sua esperança. Ou seja, a esperança da vida eterna, a esperança da ressurreição em Cristo Jesus. Então, por estarem alienados de Cristo, alienados da comunidade de Israel, das promessas, eles também não tinham esperança no mundo, porque não tinham sido alcançados ainda pela pregação do Evangelho, que traz consigo a esperança da vida eterna. Bem, como a esperança é a âncora para a alma, os gentios desprovidos dela padeciam de medo e incertezas. Diante da morte, eles não tinham nenhum tipo de esperança. Nas lápides gregas dos séculos um pouco antes de Cristo e depois de Cristo, é triste ver o que estava gravado lá. Eles simplesmente convidava a pessoa que se aproximava do túmulo para derramar uma lágrima por aquele que ali estava sepultado. E tinha uma certa visão pessimista da vida, até porque a mortalidade média daquela época, a expectativa de vida média daquela época era de cerca de 29, 30 anos. Então, eles diziam, colocavam nas lápides que aqui está sepultado Arsinoe, teve uma vida miserável, uma vida difícil, uma vida sofrida nos seus 29 anos, e pedia estrangeiro derrama uma lágrima por ela. Ou seja, era uma sociedade que não tinha esperança para além do túmulo, ou uma ressurreição como o cristianismo começou a trazer para o mundo grego. E por último, sem Deus no mundo. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam na divindade. Sem Deus no mundo é sem o Deus verdadeiro, sem o Deus da Bíblia. Mas na realidade eles eram politeístas, eles criam várias divindades, faziam sacrifício para elas, esperavam nelas nesta vida para ter boas colheitas, boa saúde, os filhos nascerem com saúde e assim por diante. Eles não eram incrédulos, não eram ateus. Eles criam em várias divindades, mas desconheciam o Deus de Israel. Então, quando Paulo diz sem Deus no mundo, é justamente sem conhecer o verdadeiro e único Deus. Assim, por meio de seu paganismo, estavam alienados do Deus que havia se revelado a Israel. Isso significa dizer que suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs que os mantinham ali escravizados em densas trevas espirituais. Trata-se de uma descrição de um quadro calamitoso. Então, a situação dos gentios antes de Cristo, resumindo aqui a nossa lição, era essa. Eram chamados de incircuncisos, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Ok? E a conclusão da nossa lição, no outro tempo éramos incircuncisos, estávamos excluídos da aliança de Deus, separados de Cristo, e de Israel vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para sempre. Deus nos dê graça para que jamais não nos apartemos dele e das suas ricas e preciosas promessas, que possamos estar nessa nova aliança estabelecida por Jesus ali no Calvário, feita através do seu sangue, da sua morte ali, seu sangue e sua carne, representados pelo pão e vinho, que nós estejamos nessa atual aliança em Cristo Jesus, não mais sem Deus, mas agora com Deus e com Cristo, não mais sem esperança, mas com esperança da vida eterna, não mais alheio às promessas, à comunidade de Israel e às suas promessas, porque agora nós somos descendência de Abraão e também vamos desfrutar das promessas dadas a Abraão
e a comunidade de Israel. Que Deus abençoe sua família, abençoe sua casa. Deixe aí faça seus comentários, deixe o seu like. Se ainda não fez a sua inscrição no canal, faça, para que quando tivermos novas notificações, você seja alertado, né? Não deixe aí de marcar o sininho. Compartilhe essa lição com alguém que você sabe que pode ser abençoado através dela. E nós lhe esperamos no próximo domingo, nesse mesmo horário, para a lição de número 7. Deus abençoe sua casa e sua família. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre.